Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos abrir as Bíblias em Gênesis, capítulo 50. Gênesis, capítulo 50, e vamos ler os versículos, somente dois versículos, os versículos 19 e o 20. Mas José respondeu: Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Amém. Somente esses dois versículos. Essa história de José, ela é bastante conhecida. A maioria aqui conhece a história de José. E aqui nós estamos chegando no final da história, né? José era o filho mais amado do seu pai, era o queridinho do seu pai, e ele fazia questão de demonstrar isso, de espalhar isso, mostrar isso aos seus irmãos, e isso suscitou a inveja deles, né? Eles se iravam e odiaram o seu irmão ao ponto de planejar matar José. Eles não o mataram, mas eles o venderam para mercadores de escravos e forjaram a morte dele para o seu pai, né? Então José vira escravo e vai servir na casa de Potifar, lá no Egito. Potifar, que era um alto oficial, uma das principais autoridades lá do Egito, e José vai servir como escravo ali na casa dele. E chegando lá na casa de Potifar, José começa a se destacar no serviço ali, ao ponto de Potifar colocar nas mãos dele a administração de toda a casa, de todos os bens. E a Bíblia ressalta que o Espírito de Deus estava com José naqueles momentos. Isso também, logo após isso, a mulher de Potifar se interessa por José e faz uma oferta para que ele se deitasse com ela. E ele, fiel ao seu chefe e a Deus, ele rejeita essa oferta, de modo que ela foge a uma situação e o acusa injustamente de assédio. Potifar acredita na sua mulher e decreta a prisão de José. Então José passa de escravo para presidiário, né? Ele foi injustamente preso por uma acusação de um fato que ele não tinha cometido. Ali na prisão, José também se destaca a ponto do carcereiro colocar a administração ali da prisão nas mãos dele. E ele cuida de todos os presidiários ali. E a Bíblia fala novamente, o Espírito de Deus estava com ele. E tem a situação em que ele interpreta os sonhos do chefe dos copeiros e do chefe dos padeiros de Faraó, que estavam ali presos por terem ofendido lá o Faraó. E essa foi a porta para que ele chegasse até a Faraó para interpretar um sonho de Faraó. O Faraó teve um pesadelo, chamou todos os sábios, os magos, todas as pessoas que lidavam com esse tipo de situação, e ninguém foi capaz de interpretar aquele sonho. José é chamado e interpreta o sonho. A partir daí, Faraó o nomeia governador de todo o Egito, o homem mais importante do Egito, abaixo do próprio Faraó. Então essa passagem, essa história tem muitos aspectos que podem nos ensinar muitas coisas, né? Nós podemos imaginar o quanto José sofreu nessa jornada, né? Ele foi odiado, ele foi rejeitado pela própria família, né? Ele foi vendido como escravo, ele foi acusado, ele foi preso injustamente, né? E nós precisamos, ao ler essas histórias, compreender que isso não aconteceu de um dia para o outro, né? De uma hora para outra. Esses acontecimentos, esses fatos, levaram anos para acontecer, né? E nós podemos imaginar o sofrimento dele naquele momento em que ele é jogado naquela cisterna, naquele momento em que ele é vendido e ele está viajando até o Egito como escravo, como ele deve ter se sentido
com raiva, com mágoas, né, com ressentimento de tudo aquilo que estava acontecendo a ele, né? Mas é importante observar também que em todos os momentos ele se manteve fiel a Deus. Então, uma das lições mais importantes que nós vemos olhando para a história de José é como Deus age através da história, como ele conduz os acontecimentos, né, de modo a atingir os seus propósitos, né, a sua vontade. É o que nos ensina a doutrina da providência, né? Deus é um Deus que tudo vê, que cuida de cada detalhe da sua criação, que acompanha os fatos e que faz com que todos os acontecimentos concorram para um determinado fim, né? É aquela ideia de que Deus não apenas criou todas as coisas, Ele não apenas criou o universo, Ele sustenta, Ele preserva, Ele administra e Ele governa cada detalhe. Não podia ser diferente daquilo que nós podemos conhecer de Deus a partir da sua revelação. Nós podemos concluir que tudo que Deus criou, Ele sustenta, Ele vai preservar e Ele vai governar, né? Nós constantemente aqui na igreja temos ouvido e aprendido sobre isso, né? O governo de Deus sobre a sua criação é um governo que é permanente, um governo que é soberano e um governo que é absoluto, porque Ele não pode ser deposto, Ele não precisa do nosso consentimento e Ele não encontra nenhuma restrição, nenhum impedimento, nenhum óbice para o seu exercício. E nós sabemos muito bem disso. Muitas vezes nós não compreendemos como essa soberania se relaciona com os fatos, com os acontecimentos que nos sucedem, né? Com as circunstâncias com as quais nós nos deparamos na nossa vida, né? Como essa soberania se relaciona com as escolhas humanas, com o mal, com a maldade provocada pela impiedade humana. Os irmãos de José cometeram um ato terrível contra ele, um crime, né? Eles forjaram a morte do próprio irmão para o seu pai, causando uma dor indescritível para o pai deles, né? Isso é um ato terrível. Deus estava por trás de tudo aquilo. Deus estava ordenando tudo aquilo, todos os acontecimentos, dirigindo os fatos de acordo com o seu santo e justo propósitos, o seu santo e sábio desígnio. Deus estava sobrepondo-se às escolhas pecaminosas daquelas pessoas, para que a sua vontade fosse cumprida. Então, acima de todo o mal e de todos os atos de impiedade cometida pelos homens, está um Deus soberano que já determinou um destino, tanto para o universo quanto para a nossa vida individualmente. Então, esses versículos que nós lemos, já estamos aqui no desfecho da história. Jacó tinha morrido e os irmãos de José ficam com medo de que, a partir da morte do irmão, José tomaria vingança contra eles. Mas eles não precisavam se esforçar para criar uma história e dizer que o pai tinha pedido a José para não se vingar deles. José já tinha entendido, já tinha compreendido tudo isso, né? Ele já sabia que Deus está acima das escolhas humanas e tinha seus objetivos providenciais com tudo aquilo. Nós temos muita dificuldade de compreender isso, né? Principalmente porque nós sabemos que nós temos condição de escolher, de tomar decisões, e as nossas decisões e as nossas escolhas muitas vezes são baseadas em sentimentos, em comportamentos pecaminosos e maus, né? Sproul, falando sobre essa liberdade que nós temos, né, de escolher, de decidir contingencialmente diante de situações, ele fala que o homem, sim, é realmente livre para fazer as escolhas que quiser nesse plano, mas Deus também é verdadeiramente livre e ordena todas as coisas livremente, de acordo com sua vontade, mesmo que isso signifique sofrimento para nós, mesmo que nós fiquemos chateados, com raiva, magoados, ressentidos, porque as coisas não aconteceram da maneira que nós planejamos. A soberania de Deus não é limitada pela nossa liberdade. Isso nós podemos imaginar, a partir dessa história de José, o que teria acontecido
se ele não tivesse ganhado aquela túnica que ele ganhou do pai dele, né? Que foi o estopim para toda a ira dos irmãos, né? O que teria acontecido se os irmãos não tivessem aquele sentimento de ódio, de inveja de José, aquela traição não tivesse acontecido, se José não tivesse passado por toda aquela dor pela qual ele passou, né? Tudo aquilo fazia parte de um plano maior, fazia parte do plano maior de Deus para o seu povo, porque foi a partir disso que Deus enviou José para o Egito, para preparar aquele reino para um grande período de fome e, por meio da vida de José, salvar muitas vidas, né? O povo hebreu, depois desse período de fome, migrou para o Egito, se multiplicou ali, foi escravizado. Centenas de anos depois, Deus levanta o libertador para tirar eles dali, daqueles anos de escravidão, os conduz até uma terra, a terra prometida. Deus dá a esse povo a sua lei e a história continua, a história segue até chegar em Jesus Cristo, né? Tudo fazia parte de um plano maior, e Deus estava conduzindo com sua mão poderosa e sábia todos os acontecimentos, mesmo que José, em algum momento da sua vida, não entendesse, não compreendesse nada daquilo. Então, nós precisamos também ter essa perspectiva, né? Deus está conduzindo a minha história, Deus está conduzindo a sua história, mesmo que você não compreenda a situação pela qual você está passando, né? Alguns teólogos falam sobre a doutrina da coincidência, né? No sentido de coincidir a vontade boa, justa, perfeita, santa de Deus, do Senhor, com a vontade pecaminosa dos seres humanos, dos agentes morais, né? Nessa situação nós vemos muito bem isso, a vontade pecaminosa dos irmãos de destruir a vida do seu irmão, coincidiu com a vontade do Senhor de cumprir um plano muito maior que eles não tinham a menor condição de compreender e saber naquele momento. E isso é a providência de Deus, né? As coisas não acontecem por acaso na nossa vida, elas concorrem para um fim que é sempre justo, um fim que é sempre bom, mesmo que a gente não reconheça isso, né? Mesmo que a gente não reconheça a vontade de Deus, o plano de Deus é sempre justo e bom sobre as nossas vidas. Então, nós sabemos que Deus é um Deus que tudo vê, as coisas acontecem diante dos seus olhos. A minha vida e a sua vida se passa diante dos olhos do Senhor. E por mais insignificante que nós possamos pensar que é a nossa vida, por mais incompreensível sejam as circunstâncias e inexplicáveis, né? Muitas vezes nós ficamos ressentidos e irados, com raiva por determinadas situações que acontecem na nossa vida. Tudo isso faz parte do plano de Deus, tudo isso está se passando diante dos olhos do Senhor, e Ele está acompanhando e prestando atenção em cada detalhe. Cada circunstância que você enfrenta está sendo observada e você está sendo conduzido em todos os momentos pelo próprio Deus. Nós não podemos duvidar dessa verdade, é isso que a Bíblia nos ensina. Cabe a nós nos portarmos como José se portou na vida dele, de maneira fiel a Deus em todos os momentos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós temos o dever, a responsabilidade, como povo de Deus, de sermos fiéis a Ele, a Sua palavra, a Sua lei, de modo que o nome dEle vai ser engrandecido em todos os momentos. Outra situação é que nós temos que confiar no Senhor, não podemos ficar temerosos, precisamos confiar na condução do Senhor sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós não conseguimos entender a condução do Senhor sobre as nossas vidas. Isso é por causa da fraqueza da nossa fé, é por conta do nosso pecado. Nós temos dificuldade em confiar em Deus, mas a Bíblia nos ensina isso. Nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor soberano,
que governa todas as coisas. Cada detalhe da sua criação, Ele tem o controle sobre elas. Então, nós precisamos confiar nisso, descansar, porque Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de misericórdia, é um Deus benevolente que sempre vai agir para o bem dos seus filhos, do seu povo, da sua igreja. Então, nós precisamos confiar em Deus em todos os momentos. É claro que isso pode ser uma repetição, né, porque nós falamos muito sobre confiar em Deus, mas também podemos observar que é uma dificuldade muito grande. Nós tendemos a confiar somente no nosso planejamento, na nossa capacidade. A Bíblia nos chama para confiar em Deus, olhar para os seus planos, a sua condução. Ele está acima de todas as coisas e controla todas as coisas com poder e com sabedoria. Amém? Que Ele nos ajude, então, a olhar para a sua palavra e descansar, porque Ele é um Deus de amor e de graça. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua palavra, Senhor. Nós sabemos que é o Senhor que aplica a sua palavra aos nossos corações. O Senhor não depende de nenhum elemento humano para que sua palavra seja compreendida, Senhor. Que a tua palavra encha os nossos corações, que nós possamos confiar em ti, Senhor, que nós possamos nos esforçar para viver de modo santo, fiel à tua palavra, Senhor, à tua lei, Senhor, e sabemos que o Senhor está no controle da nossa vida, o Senhor está no controle da história, Pai, e que todos os nossos atos sirvam para engrandecer o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.